Meus amigos, finalmente temos novidades de Superman Legacy, especialmente envolvendo o início das gravações do filme. E também temos uma nova sinopse. Tem também essa notícia que a Warner pretende adquirir, de alguma forma, a Paramount. Pois é, a empresa que tem Star Trek, Nickelodeon, Bob Esponja, pode vir a ser da Warner. Vamos comentar isso para ver se pode realmente acontecer, se é uma coisa boa, principalmente. E a última notícia que a gente tem aqui envolve o vazamento do jogo do Esquadrão Suicida. Porque o que acontece é que teve o plot twist dos vazamentos, de que parte do que vazou ali não era real. O que eu acho que é muito bom, né? Ainda há esperança pro jogo do Esquadrão Suicida. Muito bem, tem muito assunto pra gente comentar nesse vídeo. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, vamos começar aqui o assunto sobre Superman Legacy. Temos as primeiras informações de quando que o filme vai começar a gravar. O site Production List colocou na internet algumas informações de quando que o filme de Superman Legacy vai começar a gravar. E surgiu a informação que todas essas preparações, as montagens e tudo mais vai começar ali no dia 4 de março. E que, de fato, o filme vai começar a ser filmado na metade de março. Não é só uma questão de chegar lá e começar a gravar, tem toda uma pré-preparação e daí sim eles começam a gravar. A informação que eles vão começar a gravar na metade de março veio do site Collider. E é bem provável que essa informação esteja correta. Os rumores que a gente tinha envolvendo as gravações é que talvez fosse acontecer no final de março. Mas aí deve ser muito mais uma questão de ajuste mesmo. Uma semana antes, uma semana depois, isso não deve prejudicar o grande escopo que é a produção do filme. E só lembrando que essas gravações do filme Superman Legacy devem acontecer primariamente em Atlanta. E claro que também em outras locações e estúdios internos da Warner, mas principalmente em Atlanta. E assim, ó, eu não sei se vocês estão entendendo, mas a importância dessa notícia... Cara, eles vão começar a gravar o novo universo da DC na metade de março, e falta o quê? 3 meses, a gente já tá quase em janeiro... Né? 2 meses e a gente já vai estar ali no embrião do universo do DCU do James Gunn. Isso é muito empolgante. Até porque, pelo hype que se tem nesse filme, se prepara que vai vazar muita coisa ali nos bastidores. Eu já vou avisando isso porque vai acontecer. Vai ser tipo agora um filme do Deadpool, que qualquer coisa que eles fazem tem 300 fotógrafos lá tirando foto de longe. Com o Superman Legacy deve acontecer a mesma coisa, principalmente naquelas cenas que são no exterior. E é aqui que entra uma das grandes preocupações que o pessoal tem. E se vazar o uniforme do Superman através dos paparazzi que ficam tirando foto? Será que é uma boa? Eu acho inevitável que vai acabar vazando uma foto do Superman de uniforme enquanto que eles estão gravando. Eu só acho que o James Gunn e toda a produção do filme poderia já, né, se antever a isso e divulgar o uniforme do Superman com o David Corenswet, né, utilizando o uniforme antes dos paparazzis. Vocês lembram do teaser do filme do Coringa que o Todd Phillips divulgou? Era quase um teste de câmera, mas a gente viu o visual do Coringa já naquela cena. E aquilo dali era um teaser, né, preparatório, um teste de câmera que eles falam. O The Batman também teve isso, né, com o Robert Pattinson usando o uniforme do Batman, que foi muito legal. E, sinceramente, considerando o tamanho do filme de Superman Legacy, considerando também que a trilha sonora do filme do Superman já tá escrita, palavras do próprio James Gunn, talvez seja possível ter esse tempo viável até março ali, antes das gravações, eles já terem a trilha composta, pelo menos a principal, pegarem ali o David Corenswet, fazer ele vestir o uniforme e fazer algo, né, um teaser oficial e divulgar nas redes sociais. Porque esse é o melhor caminho possível para divulgar o uniforme, sabe? E assim, ó, entre tantas coisas que o pessoal tá curioso para ver, não tenha dúvida que o uniforme, ele vestido de Superman, é uma das coisas que o pessoal mais quer ver. Porque quando o cara aparece de uniforme ali, você vê o vídeo, você vê a imagem, é quando meio que cai a ficha de que o filme tá acontecendo mesmo. De que, ó, o David Corenswet vai ser o Superman. E também porque é um momento histórico, né? A apresentação do uniforme desse Superman, que provavelmente vai ser Superman por muitos e muitos anos, a partir de um novo universo compartilhado da DC. É um momento, assim, que vai ser importante pra história da DC. Pô, eu lembro quando o Snyder divulgou a primeira foto do Batman lá no BVS. Cara, o hype foi extraordinário, aquela foto em preto e branco com ele do lado do Batmóvel. Eu achei o máximo. Assim, ó, eu achei o máximo, eu tava iludido total. Eu tava muito iludido. Até porque no caso do BVS, né, era finalmente ver o Batman de uniforme cinza. Isso era um sonho meu, né, e aconteceu ali, não era uma armadura, era um uniforme bem quadrinho, um uniforme bem legal.
Aquilo dali deu uma hypada grande. Enfim, o Snyder gostava de divulgar muitas coisas dos bastidores, né? Ele gostava de tirar foto e tudo mais. Fotos em preto e branco, diga-se de passagem. E agora com o James Gunn, poxa, eu espero realmente que ele faça alguma coisa, qualquer coisa. Pode ser pequeno, só uma fotozinho, pode ser algo grande, um grande teaser, mas seria muito legal, seria muito legal. Só de pensar que a gente poderia ter tipo um teaser meio Coringa, com a nova música tema estourando ali, e vai dando zoom ali no Clark, vai dando zoom no Clark, e daí no finalzinho ele aparece com o uniforme. Ah, ia ser lindo demais. Ah, eu tô esperando por isso. Vai ser tão legal. Desculpa a minha empolgação, é que é um novo universo, é uma nova jornada e é um mundo cheio de emoções. E claro, a gente precisa saber se vai ter Brainiac, se não vai ter Brainiac. Vocês sabem que tá demorando tanto pra falar que vai ter um outro vilão, que eu tô suspeitando que se tiver, é pra ser um segredo da história, sabe? Só que como eles não revelaram, talvez eles queiram manter segredo disso. É uma possibilidade, sabe? Enfim, além dessa novidade envolvendo as datas de gravação, também saiu uma nova sinopse do filme. Superman, um jovem repórter em Metrópolis, embarca em uma jornada para conciliar sua herança kryptoniana com sua educação humana como Clark Kent. E bem, essa é uma descrição um pouco, abrangente do filme. É uma sinopse que a gente meio que já estava esperando. Contudo, é uma sinopse que também confirma que o Clark, ele já é um repórter em Metrópolis. Ele não é, por exemplo, um repórter de outros jornais ao redor do mundo, como tem, por exemplo, no Superman Birthright, Legado das Estrelas lá, que ele fica fazendo freelancer para vários jornais, como até em Gana, né, que é o início da história lá, que ele trabalha para o jornal de Gana. Não, pelo jeito ele começa em Metrópolis, ele é um repórter jovem, isso também está confirmado, não está dizendo se ele trabalha no Planeta Diário. Talvez ele até possa trabalhar num outro jornal e não Planeta Diário, e depois ele possa ir. O que também é improvável, né? Provavelmente ele já trabalha para o Planeta Diário. E aí também tem essa informação, né, de que ele embarca numa jornada para conciliar sua herança kryptoniana com a educação que ele tem humana. Embarcar numa jornada passa um pouco aquela sensação que ele vai, tipo, sair de Metrópolis. Olha, isso é interessante. Talvez ele possa caminhar por várias partes do mundo como repórter, e aí sim como repórter do Planeta Diário, cobrindo coisas internacionais ao redor do mundo. Acho que o ponto principal dessa sinopse é embarcar numa jornada. Que ele vai passar por uma jornada pessoal, um arco de personagem, que ele vai entender o legado kryptoniano e o lado humano para ele formar a identidade de Superman. Isso me parece que deve acontecer. É uma jornada clássica de origem do Superman, isso acontece em algumas outras origens do Superman. É isso daí, tá certo, bacana, ótimo. Fica realmente a dúvida se o embarcar numa jornada é sair da cidade de Metrópolis, ir para outras cidades, até, sei lá, chegar na Fortaleza da Solidão. Lembrando que teve aquele vazamento do roteiro, né, que parecia que a Fortaleza da Solidão estava escrita num papelzinho lá, o que pra mim meio que confirmou a Fortaleza da Solidão no filme, mas também não dá pra ter certeza porque poderia ser uma pegadinha do James Gunn. Ainda assim, eu acho que a Fortaleza da Solidão tá no filme. Mas enfim, essas são as novidades envolvendo o filme do Superman Legacy. Vamos agora para outra bomba que aconteceu recentemente, que envolve o interesse da Warner de realizar uma fusão na qual a Warner é a empresa dominante, com a Paramount. E que, inclusive, recentemente o Zaslav teria se encontrado com o CEO da Paramount, o Bob Bakish, para discutir alguns termos envolvendo isso. Além do CEO da Paramount, o Zaslav também conversou com a Shari Redstone, que é dona da controladora da Paramount, para, claro, tentar fazer um possível acordo entre as empresas. E pelo jeito, o Zaslav estava falando sério, porque esse foi um encontro que aconteceu na sede da Paramount em Nova York e que durou várias horas. Não foi o Zaslav chegando na Paramount e meus amigos, tem um PowerPoint aqui para querer vender uma ideia da gente se fusionar, pode ser? Não, o seu Zaslav chegou lá, né, como negociador para fazer a coisa acontecer. Gabriel, mas eu não tô entendendo. A Warner aí tava com um monte de dívida e o Zaslav quer comprar a empresa. Como é que pode? Para vocês terem uma ideia, o valor de mercado da Warner é de 30 bilhões de dólares. E o da Paramount é de 10 bilhões. Então realmente tem uma disparidade entre as empresas aí. É só que também no mundo dos negócios, principalmente recentemente aí em Hollywood, essa estratégia de se fusionar uma outra empresa é algo relativamente comum de acontecer. Porque quando ocorre uma fusão ou mesmo uma compra de uma empresa como essa, a empresa mãe disso, ela ganha um novo potencial econômico. A Warner hoje vale 30. Se fusionar com a Paramount, ela vai valer 40, 50. O potencial de mercado dela expande. E é aí que funciona a artimanha do mundo dos negócios, né?
Porque daí quando acontece uma fusão dessa, sobem as ações da empresa. Os grandes acionistas da empresa recebem um bônus com isso. Movimenta toda uma engrenagem ali que as pessoas do topo dessas empresas acabam se beneficiando muito. E também, como acontece uma fusão, tem todo um novo período de reestruturação que eles ganham até para poder pagar as dívidas. Então, assim, claro que todo mundo tem a sua opinião de como que acontecem esses negócios. Na minha opinião, é muito mais uma estratégia para você ganhar tempo e ganhar potencial de venda. Ah, Gabriel, mas se acontecer essa fusão aí, a Nickelodeon não vai pertencer ao Cartoon Network? As Tartarugas Ninja podem pertencer ao universo da DC? Sim, é verdade, porque as propriedades intelectuais da Paramount, que incluem a Nickelodeon, Tartarugas Ninja, pertenceriam também à empresa, à Warner, ou talvez à nova empresa que seria feita através dessa fusão. Não quer dizer, obrigatoriamente, que as Tartarugas Ninja agora pertenceriam ao universo da DC, por exemplo. Ou que a DC iria publicar os quadrinhos das Tartarugas Ninja. Mas seria, assim, uma possibilidade. O que é uma coisa um pouquinho engraçada, né? Porque a origem das Tartarugas Ninja está intimamente ligada com a origem do Demolidor na Marvel. Seria engraçado porque no passado teve muito mais do lado da Marvel e agora estaria muito mais do lado da DC. Mas enfim, quando acontece esse tipo de fusão, a gente sempre fica olhando o aspecto das propriedades intelectuais. Ah, agora Star Trek pode ser da Warner. A Warner pode fazer filmes para competir com Star Wars. E infelizmente o pessoal acaba esquecendo um pouco mais do aspecto da indústria. Claro que seria legal a Warner controlar Star Trek, que é uma franquia que eu adoro. Ou sei lá, o crossover do Batman com Tartarugas Ninja, Superman com Tartarugas Ninja no cinema, sei lá. Seria legal, com certeza. Mas é que quando acontece uma fusão desse tipo, também dá um overlap de várias outras empresas parecidas. E existe sempre o risco de várias pessoas serem demitidas nesse tipo de fusão. Quando a Disney adquiriu a Fox, se falava que a Disney não iria demitir ninguém, né? Ela prometeu isso. Aí deu uns 2, 3 anos depois, o estúdio da Fox lá, a Blue Sky Animation, né, demitiram todo mundo. Daí são pessoas ali que perderam o emprego, um estúdio importante de Hollywood. E eu tenho um pouco essa visão que quanto menos empresas de Hollywood tiver lá no meio, pior vai ser, sabe? Porque quanto menos players pequenos tiver ali, maior vai ser a força do grande para exigir que um filme de super-herói apareça em 500 sessões lá nos cinemas dos Estados Unidos. A Disney consegue fazer muito isso, é um negócio inacreditável, a força que a Disney consegue fazer. E isso tem muito a ver com o poderio financeiro que a Disney é. Quando aconteceu essa fusão da Fox com a Disney, se tinha esse medo de que 20 anos no futuro só ia ter 2 grandes empresas. E bem, se acontecer essa fusão da Paramount com a Warner, é um passinho mais próximo desse futuro aí, de que só vai ter 2 empresas. O que é horrível, é péssimo. E é por isso que eu não gosto da ideia. Eu não quero que ninguém se fusione, eu queria que ficasse exatamente como tá. Ou melhor, que o poder das grandes ficasse um pouquinho mais diluído. O que é um pouco de ingenuidade, eu sei, porque não vai acontecer, a Disney vai continuar sendo Disney, mas infelizmente essa é a realidade. Se tiver só 2 grandes estúdios de cinema lá nos Estados Unidos, é improvável que cada um desses estúdios tenha 5, 6 estúdios de animação, sabe? Se tem 4 grandes estúdios, o total de estúdios de animação poderia ser muito maior e muito mais pessoas teriam emprego. E, consequentemente, a gente poderia ter mais variedades de animações. Esse é o meu grande medo. É por isso que eu também sou contra a fusão da Warner com a Paramount. Quando aconteceu a fusão da Warner com a Discovery, eu também não gostei muito, diga-se de passagem. Mas também era verdade que o negócio da Discovery era um pouco diferente da Warner. Então, quando aconteceu aquela fusão, entre aspas, que não foi bem uma fusão, não teve tanto overlap de empresa. E mesmo assim, ainda teve muita gente que foi demitida na fusão. E infelizmente isso acontece, e é por isso que eu não gosto desse tipo de coisa, e eu acho que mais prejudica, talvez possa até ajudar a Warner, mas no longo prazo eu acho que prejudica muito mais a indústria dos Estados Unidos ali. Porque se um dia tiver só realmente 2 estúdios, Warner e Disney, sinceramente, eu acho que vai ser muito pior para as produções de lá. Mas, né, essa é só a minha opinião. É claro que também tem pormenores envolvendo uma fusão como essa. Porque dependendo da situação, quando tem um overlap de empresa como essa, o governo dos Estados Unidos pode impedir que todas as empresas de um determinado grupo sejam adquiridas. E que algumas delas sejam vendidas para que não aconteça um monopólio ali só com uma empresa controlando tudo. É bem verdade que cada fusão, cada compra de uma empresa grande como essa é um caso específico, e mesmo com todo o cuidado que se possa ter na hora de regulamentar uma venda, uma fusão como essa, sempre tem aquela pressão, aquele lobby, né, que pessoas muito ricas conseguem fazer em cima do governo para obrigar que a fusão aconteça. É por isso que essa possível fusão com a Paramount, ou aquisição, chame como quiser, ela é uma coisa que o Zaslav, na minha opinião, ele tá pensando muito no futuro da Warner. Porque eu não tenho dúvida que talvez pra Warner seja uma coisa boa adquirir a empresa. Mas pra Warner, pra indústria,
Aí eu acho que ele não se importa tanto aí com a indústria, o seu Zaslav. O Zaslav tá pensando em como tornar o império dele ainda maior, que esse é o objetivo do Zaslav, é conquistar Hollywood. Se você perguntar pro Zaslav, você quer comprar a Disney? Ele vai dizer que quer comprar a Disney, porque ele quer poder. Ele entrou nesse jogo com esse objetivo. E é isso que ele vai fazer. Ele quer ter sucesso. Claro que o sucesso que ele quer ter também envolve o sucesso da empresa principal dele, que é a Warner. Não tenha dúvida quanto a isso, ele quer o sucesso da Warner. Só que também ele tem aquela visão, né, do sucesso custe o que custar. E dane-se pra indústria, como ele já deixou bem claro várias vezes envolvendo isso. Ah, Gabriel, mas se ele não fazer nada, a Warner vai quebrar. Assim, eu tenho total ciência que negócios são negócios, envolve questão financeira. A Warner tem dívidas absurdas, bilionárias, de anos. É importante dizer que não é de hoje que a Warner tem dívidas bilionárias. É de muito tempo. É só que, na minha visão de uma pessoa de fora, eu só me importo com as franquias, as IPs e as pessoas que estão ali. A pessoa que escreve o Batman, a pessoa que faz o filme do Batman, as pessoas que trabalham nos bastidores do filme do Batman, os atores, os escritores, essas são as pessoas que eu realmente me importo. E quanto ao Zaslav de querer fazer essa fusão, eu acho que ele tá na dele também, é uma possível estratégia. É a estratégia clássica do CEO que não tem muitas ideias, né? Vamos fusionar uma outra, aumentar nosso potencial, ganhar mais tempo ali com a nossa dívida, enquanto que a gente reorganiza pela terceira, quarta vez, né, em menos de 10 anos, e vai tocando a banda, né? Vai tocando aí até que a gente vê o que acontece mais pra frente. Porque pode ter certeza disso, se acontecer toda essa fusão aí, o Zaslav vai continuar sendo CEO. Pode ter certeza absoluta. Disso eu tenho certeza. Colocaram o Zaslav na cadeira do poder. Eu duvido ele sair. Eu duvido. Duvido Deus. É impossível. Ele nunca vai querer sair. Ele nunca vai largar esse osso. E beleza, vamos pro último assunto aqui, que envolve o vazamento de parte da história do jogo do Esquadrão Suicida. A gente comentou aqui no vídeo dessa semana, né, que vazou vários detalhes. Eu fiquei indignado aqui com parte da história que vazou, mas o que acontece? Na quinta-feira, o cara que passou essas informações num grupo de Discord, ele publicou um longo post dizendo que várias coisas que ele passou lá naquela história, ele inventou ou que ele explicou muito mal, tirando completamente do contexto. Então, o que acontece? É que o que vazou do jogo foram partes dos diálogos que acontecem em algumas cutscenes. E só com esses diálogos não tem como saber todo o contexto da história. Inclusive, eu cheguei a dizer isso no vídeo de segunda. Porque tinha um outro cara que também estava vazando informações da história, e ele estava dizendo que tinha coisas tiradas do contexto, que não era bem como o cara estava explicando. E com o leaker original confirmando que ele inventou várias coisas, e que tirou outras coisas de contexto, fica bem claro que parte do que a gente sabe da história não é verdade. O que eu acho é que ele pode ter acertado vários pontos principais da história. Principalmente no que tange quem morre, ou como que vai ser a batalha final. Isso eu acho que ele pode ter acertado, mas as ligações, os pontos que conectam a história de um lado para o outro, isso ele pode ter errado e pode ter até inventado. Uma das coisas que a gente comentou, que era uma das paradas mais absurdas, envolvia um negócio que a Arlequina fazia com o Batman. E aí o cara confirmou que ele, ele não tem certeza do que ele falou ali. Ele meio que só falou um diálogo que ele escutou, mais ou menos, que ele lembrava, e que o próprio contexto daquele diálogo pode não ser exatamente o que ele está descrevendo. A Arlequina pode até falar algo parecido com aquilo que ele falou, mas talvez seja ela muito mais em tom provocativo, e que não que aquilo aconteça de fato. E é isso que pegou. Agora a gente não sabe exatamente toda a história. A gente só sabe um pedaço. É inquestionável também que alguns pedaços que ele contou são verdades. Aquela parada lá da Era Venenosa Criança. Aquilo se confirmou mais ou menos porque veio até a Rocksteady essa semana e divulgou um vídeo que aparece a Era Venenosa Criança. Então tem coisas do vazamento que são verdades. Só que a gente não sabe o quanto que esse cara distorceu a verdade ao ponto da verdade e mentira se misturarem e você não saber mais o que é a história real do jogo. E até por isso eu fiquei muito contente com essa informação dele confirmar que inventou algumas partes, porque talvez ainda signifique que haja esperança para a história. A história que eu comentei que vazou na segunda, horrível, mas, né, talvez estivesse tão fora de contexto que talvez a história seja boa. Talvez, eu ainda não boto muita fé na história, tá? Mas pelo menos agora a história tem um voto de confiança. Acho que é pelo menos isso. Dá pra ter certeza que não dá pra esperar o pior. Até porque nas informações que ele passou aqui, no novo post que ele contou, ele disse que tem todo um pedaço ali do pós-jogo que envolve os passes de temporada, que vai ter algo importante na história, que ele não contou o que acontece ali, mas que é fundamental até para recontextualizar todo o jogo. E é isso, tudo que a gente sabe da história, esquece. Se você, como eu, ficou indignado com aquela história,
acho que dá pra ficar um pouco mais esperançoso. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ainda falta 1 mês e meio pro lançamento do jogo, e agora falta tão pouco, né? Vamos esperar pra ver a história, jogar pra ver se o jogo é isso, se é bom, se não é, se a história é boa, não é. Enfim, gente, essas são as novidades da DC de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo comentando as novidades de Superman Legacy. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.